Tem gente que diz que a vingança é um prato que se come frio. Eu discordo. Não foi vingança o que eu fiz naquela noite. Foi apenas o momento em que eu parei de servir o prato quente para quem nunca agradeceu. Me chamo Marlene Aparecida dos Santos, tenho 67 anos, e se você está ouvindo essa história, precisa entender uma coisa. Eu não sou uma mulher amarga, não sou rancorosa. Durante 67 anos, fui exatamente o oposto. Fui a mãe que dava tudo, a sogra que não reclamava, a avó que ajudava sem pedir nada em troca. Fui tão boa, tão generosa, tão disponível, que em algum momento da minha vida, as pessoas ao meu redor esqueceram que eu também era gente. Mas deixa eu te contar sobre aquela noite. A noite em que tudo mudou. Era uma sexta-feira de novembro, daquelas noites quentes de fim de primavera em Campinas. O ar estava abafado, mas dentro do restaurante, o ar-condicionado mantinha tudo numa temperatura agradável. Eu estava sentada numa mesa de restaurante chique, daqueles com garçom de luva branca, cardápio em couro e música clássica tocando baixinho. O lugar tinha um lustre de cristal que refletia pequenos arco-íris nas paredes. Cada mesa tinha uma vela acesa e flores frescas. Era o tipo de lugar onde eu nunca entraria se dependesse de mim. Eu usava meu vestido azul marinho, o que meu marido Osvaldo sempre disse que combinava com meus olhos. Ele já tinha partido há 8 anos, vítima de um infarto que me deixou sozinha aos 59 anos. Mas eu ainda guardava aquele vestido como se fosse um abraço dele que eu pudesse vestir. Naquela noite, quando coloquei o vestido na frente do espelho, quase pude ouvir a voz dele dizendo: "Linda Marlene, linda como sempre." Na minha frente, meu genro Eduardo gesticulava animado, explicando para 2 homens de terno sobre porcentagens, retornos de investimento, oportunidades de mercado. Ao meu lado, minha filha Renata sorria, o rosto iluminado de orgulho, enquanto mexia distraidamente no colar que brilhava em seu pescoço. Um colar de ouro com um pequeno diamante. Custou R$ 8.700. Eu sei porque fui eu quem pagou, mesmo sem saber. Pedro, meu neto de 7 anos, tinha ficado em casa com a babá. Renata disse que jantar de negócios não era lugar para criança, e eu concordei. Talvez tenha sido melhor assim. Ele não precisava ver o que aconteceu naquela noite. Os 2 homens eram investidores de São Paulo. Gente rica, segundo Eduardo. Gente que podia transformar o sonho dele em realidade. Ele queria abrir uma empresa de importação, algo grande, algo que finalmente provaria para todo mundo que ele era o empresário de sucesso que sempre fingiu ser. E eu? Eu estava ali porque Eduardo tinha me pedido. Disse que os investidores valorizavam família, tradição, que uma sogra professora aposentada, respeitável, daria credibilidade ao negócio. Renata a apoiou na hora, disse que seria lindo eu conhecer os futuros sócios do marido dela. E eu, como sempre, disse que sim, porque era isso que eu fazia. Dizer sim. O jantar correu bem. Entrada de carpaccio, finíssimo, com rúcula e lascas de parmesão. Prato principal com filé ao molho de vinho, tão macio que derretia na boca. Sobremesa de petit gâteau com sorvete de baunilha que deixava um rastro quente e frio ao mesmo tempo. Vinhos que eu não sabia pronunciar o nome, mas que Eduardo pedia com a segurança de quem faz aquilo todo dia, apontando para o cardápio com a autoridade de um conhecedor. Os investidores pareciam interessados, faziam perguntas, anotavam números em seus celulares. Eduardo brilhava como um ator em noite de estreia. Renata brilhava ao lado dele, a esposa perfeita do empresário de sucesso. Até o colar no pescoço dela parecia brilhar mais do que devia, como se soubesse que era fruto de um roubo silencioso. Eu fiquei quieta a maior parte do tempo. Respondi educadamente quando me perguntaram sobre minha carreira de professora. 35 anos ensinando português e matemática para crianças de escola pública. Os investidores pareceram genuinamente impressionados. Um deles disse que professores eram a base da sociedade. Eu agradeci e voltei a ficar em silêncio, observando Eduardo fazer promessas que eu sabia que não podia cumprir. Observando Renata fingir uma vida de luxo que não existia. Observando os 2 atuarem como se fossem protagonistas de uma novela de sucesso, enquanto eu era apenas a figurante que dava credibilidade à cena. E durante todo o jantar, uma pergunta martelava na minha cabeça.
Será que eles vão usar o meu cartão para pagar essa conta? Porque era isso que eles faziam há meses. Usavam meu cartão como se fosse deles, sem pedir, sem avisar, sem agradecer. 47 mil reais. Esse era o total que eu tinha calculado, sozinha, numa noite de insônia 3 semanas antes. 47 mil reais gastos em restaurantes, roupas, combustível, eletrônicos. E aquele colar. Aquele maldito colar de 8.700 reais que Renata exibia como se fosse um presente do marido dedicado, quando na verdade era um furto disfarçado de amor. Mas naquela noite, no restaurante, eu sabia de algo que eles não sabiam. O cartão não ia funcionar. Eu tinha cancelado 2 semanas antes. A sobremesa chegou, foi saboreada, os cafés foram servidos. Os investidores pareciam satisfeitos, já falando sobre próximos passos, reuniões de acompanhamento, contratos. Eduardo estava no auge da sua performance. E então chegou o momento. O garçom se aproximou discretamente e depositou a pequena pasta de couro com a conta sobre a mesa. Eduardo, com aquele gesto largo que eu já conhecia tão bem, pegou a pasta sem nem olhar o valor. Tirou a carteira do bolso interno do paletó, aquele paletó novo que ele tinha comprado no mês anterior, e entregou o cartão ao garçom com um sorriso confiante. Eu segurei minha xícara de café com as 2 mãos para disfarçar o tremor. Não era nervosismo, era antecipação. O garçom voltou menos de 1 minuto depois. Eu vi a expressão dele antes mesmo de ele abrir a boca. Aquele constrangimento educado de quem precisa dar uma notícia ruim para pessoas que parecem importantes. Senhor, houve um problema com o cartão. A transação não foi aprovada. Eduardo franziu a testa, mais surpreso do que preocupado. Deve ser erro da máquina. Tenta de novo, por favor. O garçom assentiu e se afastou. Os investidores continuaram conversando, sem prestar muita atenção. Renata me lançou um olhar rápido, como quem procura confirmação de que tudo estava bem. Eu apenas sorri e tomei mais um gole do meu café. O garçom voltou. Mesma expressão. Senhor, peço desculpas, mas o cartão foi recusado novamente. Dessa vez, algo mudou no rosto de Eduardo. Uma sombra passou pelos olhos dele. Ele tirou outro cartão da carteira. Esse aqui, então. Eu conhecia aquele cartão também. Era o do banco digital que ele tinha aberto no ano anterior. O mesmo banco que vivia mandando notificações de limite estourado. O garçom voltou pela 3ª vez. Senhor, este também não foi aprovado. O silêncio que se seguiu foi quase físico. Os investidores pararam de conversar. Renata ficou pálida. Eduardo começou a suar, mesmo com o ar-condicionado do restaurante. Deve ser algum bloqueio de segurança, ele disse, tentando manter a compostura. Os bancos às vezes fazem isso quando detectam compras em valores altos fora do padrão. Um dos investidores olhou para o relógio. O outro trocou um olhar com o colega que eu entendi perfeitamente. Era o olhar de quem já viu esse filme antes. Eduardo tentou mais um cartão. Recusado. E mais outro. Recusado. O gerente do restaurante se aproximou, discreto, mas firme. Explicou em voz baixa que a conta totalizava R$ 3.240 e que precisariam encontrar uma forma de pagamento. R$ 3.200. Quase o valor do meu aluguel. Gastos em uma única refeição para impressionar pessoas que naquele momento já estavam impressionadas. Mas não do jeito que Eduardo esperava. Os investidores se levantaram quase ao mesmo tempo. Um deles disse que precisavam ir, que tinham um compromisso cedo no dia seguinte. Deixaram suas partes da conta pagas em dinheiro, apertaram a mão de Eduardo com aquela frieza educada de quem já tomou uma decisão e foram embora. Eu vi o momento exato em que o sonho de Eduardo desmoronou. Foi como assistir um castelo de cartas cair em câmera lenta. E então, Renata se virou para mim. Os olhos dela estavam arregalados, uma mistura de desespero e súplica. Ela se aproximou e sussurrou, como se as palavras fossem um segredo vergonhoso. Mãe, por favor, usa o seu cartão. Depois a gente resolve. Eu olhei para minha filha, para o colar de 8.000 reais no pescoço dela, para o desespero nos olhos dela, para os 47.000 reais que ela tinha me ajudado a perder em silêncio. E disse, com toda a calma do mundo, filha, eu não trouxe cartão. Achei que o Eduardo ia pagar.
O rosto de Renata se transformou. Passou da súplica para a confusão, da confusão para a descrença, da descrença para algo que eu nunca tinha visto nos olhos da minha própria filha. Raiva. Uma raiva fria, controlada, mas raiva mesmo assim. Eduardo me olhou como se eu tivesse acabado de traí-lo, como se eu fosse a vilã daquela história, como se os meses de gastos escondidos, de mentiras, de exploração, simplesmente não existissem. O gerente sugeriu, sempre educado, que eles poderiam deixar documentos como garantia enquanto buscavam uma forma de pagamento. Eduardo teve que entregar a identidade dele e a de Renata, a carteira de motorista, o relógio novo que ele tinha comprado na semana anterior. Tudo ficou ali, naquela pastinha de couro, enquanto nós saíamos do restaurante em silêncio. O caminho até o carro foi o mais longo da minha vida. Ninguém falou nada. O som dos nossos sapatos no asfalto do estacionamento parecia ensurdecedor. Eduardo destravou o carro com o controle remoto e o bip ecoou na noite como um grito. Entramos. Eduardo no banco do motorista, Renata no passageiro, eu atrás. Ele ligou o carro, mas não saiu do lugar. Ficou ali, as mãos no volante, olhando para frente, respirando fundo. E então, Renata explodiu. "O que você fez, mãe? O que você fez?" A voz dela era aguda, cheia de acusação. Ela se virou no banco para me encarar, os olhos cheios de lágrimas de raiva. Você sabia? Você sabia que o cartão ia ser recusado, não sabia? Você armou isso. Você destruiu tudo." Eu fiquei em silêncio por um momento. Olhei para minha filha, para a mulher que eu tinha carregado no ventre, que eu tinha amamentado, que eu tinha ensinado a andar, a falar, a ler. A mulher por quem eu tinha trabalhado, dobrado a vida inteira. A mulher que eu amava mais do que tudo no mundo. E disse, 47 mil reais. Renata piscou, confusa. O quê? 47 mil reais. É isso que vocês gastaram do meu dinheiro nos últimos meses, sem me pedir, sem me contar, sem me agradecer. Restaurantes, roupas, combustível, presentes. Eu olhei para o pescoço dela. Esse colar que você está usando custou 8.700 reais, da minha aposentadoria, do dinheiro que eu juntei a vida inteira. O silêncio que se seguiu foi diferente do silêncio no restaurante. Este era mais pesado, mais denso, mais cheio de verdades que ninguém queria ouvir. Eduardo tentou falar. Dona Marlene, a gente ia devolver, era só temporário, os negócios estavam prestes a... Não. Minha voz saiu firme, mais firme do que eu esperava. Vocês não iam devolver, vocês nunca devolveram nada. Nem os 40 mil da entrada do apartamento, nem os empréstimos que viraram presentes, nem o respeito que eu merecia como mãe e como pessoa. Renata começou a chorar. Não de tristeza, de raiva, de frustração, de vergonha talvez, mas não pediu desculpas, não disse que eu tinha razão. Só chorou, como se ela fosse a vítima daquela história. Eu pedi para Eduardo encostar o carro. Ele parou na esquina da minha rua, a 2 quadras do meu apartamento. Abri a porta e desci. Antes de fechar, olhei para minha filha uma última vez. Eu te amo, Renata. Sempre amei e sempre vou amar. Mas amor não é sinônimo de ser usada. E eu cansei de ser invisível. Fechei a porta e caminhei para casa sozinha, sob as estrelas de novembro. O ar da noite estava morno, e eu podia ouvir o som dos grilos nos jardins das casas vizinhas. Meus sapatos faziam um som ritmado no asfalto. Clac, clac, clac. O som de uma mulher que finalmente estava caminhando em direção a si mesma. Quando cheguei no meu prédio, o porteiro, seu Joaquim, me cumprimentou com aquele sorriso de sempre. Eu sorri de volta e disse que tinha sido um jantar especial. E realmente tinha sido. O mais especial da minha vida. Subi as escadas devagar, mesmo tendo elevador. Precisava daquele tempo. Precisava sentir cada degrau sob meus pés. Naquela noite, deitada na minha cama, olhando para o teto do meu quarto, eu não senti remorso, não senti culpa, não senti arrependimento. Senti paz. Pela primeira vez em muito tempo, eu tinha feito algo por mim. Tinha colocado um limite. Tinha dito não. Tinha parado de ser a mulher que todos esperavam que eu fosse e tinha começado a ser a mulher que eu precisava ser. O cartão recusado naquele restaurante não foi vingança.
Foi libertação. E eu ainda não sabia, mas aquela noite era apenas o começo. Para você entender como eu cheguei àquela mesa de restaurante, assistindo meu genro suar frio enquanto o garçom repetia que o cartão tinha sido recusado, preciso te levar de volta no tempo. Preciso te mostrar quem eu era antes. Preciso te apresentar a Marlene, que existia antes daquela noite de novembro. Eu nasci em 1957, numa casa simples no interior de São Paulo. Meu pai era pedreiro. Minha mãe lavava roupa para fora. Éramos 5 irmãos, e eu era a do meio, aquela que ninguém nota muito. Desde pequena, aprendi que meu valor estava em ser útil. Ajudava minha mãe com a casa, cuidava dos irmãos menores, estudava à luz de vela quando a energia acabava. Nunca reclamei, nunca pedi nada. Achava que era assim que a vida funcionava. Fui a primeira da família a terminar o ensino médio. Depois, com muito sacrifício, consegui me formar professora. Meu pai chorou no dia da minha formatura. Foi a única vez que vi aquele homem forte derramar lágrimas. Ele disse que eu tinha quebrado uma corrente, que a partir de mim, nossa família seria diferente. Carreguei essas palavras como uma missão. Conheci Osvaldo aos 22 anos, numa festa junina da escola onde eu dava aula. Ele era eletricista, tinha um sorriso largo e mãos calejadas de trabalho honesto. Me pediu em namoro debaixo de uma bandeirinha colorida, com o cheiro de pipoca no ar e forró tocando ao fundo. Um ano depois, estávamos casados. Eu tinha 23 anos e achava que sabia tudo sobre a vida. Não sabia nada. Não foi um casamento perfeito, porque casamento perfeito não existe. Mas foi um casamento bom. Osvaldo trabalhava duro, eu trabalhava dura, e juntos construímos uma vida. Compramos uma casinha pequena em Campinas, plantamos uma mangueira no quintal, pintamos as paredes de amarelo claro, porque era a cor que me fazia feliz. Renata nasceu quando eu tinha 27 anos. Foi um parto difícil. Quase perdi minha vida naquela madrugada de hospital público. Mas quando colocaram aquele bebê nos meus braços, com os olhinhos fechados e os punhos cerrados, eu soube que tudo tinha valido a pena. Olhei para minha filha e fiz uma promessa silenciosa. Ela teria tudo que eu não tive. Ela não conheceria a pobreza que eu conheci. Ela seria alguém. E eu cumpri essa promessa. Durante anos, trabalhei em 2 turnos para pagar escola particular. Dei aula de manhã, de tarde e ainda pegava alunos particulares à noite. Osvaldo fazia hora extra todo fim de semana. A gente mal se via, mal conversava, mas estávamos construindo um futuro. O futuro da nossa filha. Renata cresceu linda e inteligente. Tirava boas notas, tinha amigas, sonhava em ser advogada. Quando ela passou no vestibular de Direito aos 18 anos, numa faculdade particular que custava mais do que nosso salário junto, eu não hesitei. Vendi as joias que minha mãe tinha me deixado, aquelas que eu guardava para emergências. Peguei um empréstimo no banco. Fiz o que precisava ser feito. Osvaldo me apoiou em tudo. Ele dizia que filha de professor tinha que ter diploma na parede. Dizia que nossa menina ia mudar a história da família. E eu acreditava. Acreditava com toda a força do meu coração. Renata se formou aos 23 anos. Passou na OAB de primeira. Conseguiu emprego num escritório de advocacia no centro de Campinas. Eu estava tão orgulhosa que chorei mais do que no dia do meu próprio casamento. Contei para todas as vizinhas, para todas as colegas da escola, para qualquer um que quisesse ouvir. Minha filha era advogada. Minha filha tinha conseguido. Os anos seguintes foram bons. Renata crescia na carreira, namorava às vezes, vivia a vida dela. Eu e Osvaldo finalmente tínhamos tempo para nós. Viajamos para o litoral pela primeira vez em 20 anos. Reformamos a cozinha. Plantamos mais árvores no quintal. Parecia que a vida estava nos recompensando por tanto sacrifício. Mas a vida tem dessas ironias cruéis. Numa tarde comum de quinta-feira, quando eu estava corrigindo provas na sala, Osvaldo disse que ia deitar um pouco porque estava se sentindo cansado. Eu disse para ele descansar que eu levaria um chá depois. Meia hora mais tarde, quando fui ao quarto, ele estava imóvel. Tinha partido em silêncio, sem aviso, sem despedida. Um infarto fulminante, disse o médico. 36 anos de casamento terminaram naquela tarde, no quarto que dividíamos desde que éramos jovens. Eu tinha 59 anos. Renata tinha 32.
Os meses seguintes foram os mais difíceis da minha vida. Acordava de madrugada, achando que Osvaldo estava do meu lado, e a realidade me atingia como um soco no estômago. Chorava escondida para não preocupar ninguém. Ia trabalhar com os olhos inchados, sorrindo para os alunos como se estivesse tudo bem. Por fora, eu era a professora Marlene, forte e dedicada. Por dentro, eu estava desmoronando. O que eu não sabia era que, em algum momento daqueles anos de dor, eu tinha deixado de existir como pessoa. Tinha me transformado apenas na mãe da Renata, na viúva do Osvaldo, na professora da escola. Marlene, a mulher com sonhos próprios, tinha desaparecido sem que ninguém percebesse. Nem eu mesma. Foi nessa época que comecei a viver através da Renata. Cada conquista dela era minha conquista. Cada alegria dela era minha alegria. E quando ela me contou que tinha conhecido alguém especial, eu vi como uma luz no fim do túnel. Eduardo. Renata o conheceu num evento de networking para advogados e empresários. Ele era gerente de uma importadora, usava terno bem cortado e falava de negócios com uma confiança que impressionava. Tinha 8 anos a mais que ela, um carro importado e um apartamento num bairro nobre. Para Renata, ele era o príncipe que ia completar o conto de fadas. Para mim, desde o primeiro momento, algo não encaixava. Não era nada concreto. Eduardo era educado, gentil, sempre trazia flores quando vinha me visitar. Mas tinha algo nos olhos dele que me incomodava. Um brilho calculista, um sorriso que parecia ensaiado, uma forma de falar que soava mais como performance do que como verdade. Mas eu não disse nada. Quem era eu para questionar a felicidade da minha filha? Quem era eu para desconfiar do homem que ela amava? Engoli minhas dúvidas e sorri, como sempre fazia. O casamento foi marcado para o ano seguinte. Uma cerimônia numa fazenda em Campinas, com decoração de revista e buffet importado. Quando Renata me mostrou o orçamento, quase caí para trás. Era mais do que eu ganhava em 2 anos. Mas ela estava tão feliz, tão radiante, que eu não consegui dizer não. Vendi a Casa Amarela. A casa onde tinha criado minha filha, onde tinha sido feliz com Osvaldo, onde a mangueira do quintal dava frutos todo o verão. Vendi e usei o dinheiro para pagar metade do casamento. Me mudei para um apartamento pequeno, de 2 quartos, que era tudo que eu podia pagar com o que sobrou. No dia do casamento, vendo Renata entrar na igreja de braço dado com o padrinho, já que Osvaldo não estava mais ali para fazer isso, eu disse para mim mesma que tinha valido a pena, que não importava o sacrifício, que minha filha estava feliz e isso era tudo que uma mãe podia querer. O que eu não sabia era que aquele casamento era o começo do fim. Os primeiros anos pareciam confirmar que eu estava errada em minhas desconfianças. Eduardo tratava Renata bem, trabalhava bastante, parecia determinado a construir uma vida de sucesso. Quando meu neto Pedro nasceu, 2 anos depois do casamento, eu achei que minha família estava completa. Finalmente completa. Ajudei no que pude. Comprei o berço, o carrinho, as primeiras roupinhas. Ia toda semana para a casa deles ajudar com o bebê. Fazia comida, lavava roupa, limpava a casa enquanto Renata descansava. Era o que avós faziam, eu dizia para mim mesma. Era minha obrigação. Quando Pedro fez 1 ano, Renata me pediu um favor. Eduardo tinha perdido o emprego. A empresa onde ele trabalhava tinha fechado, e eles estavam passando por dificuldades. Ela perguntou se eu podia emprestar dinheiro para ajudar com as contas até ele se recolocar. Claro que eu podia. Claro que eu emprestaria. Foram 10 mil reais da primeira vez, depois mais 5 mil, depois mais 8. Os empréstimos foram se acumulando, mas eu nunca cobrei. Nunca perguntei quando iam devolver. Afinal, era minha filha, era meu neto. Família não cobra família. 1 ano depois, Eduardo ainda não tinha conseguido emprego fixo, mas de alguma forma eles tinham trocado de carro. De alguma forma, Renata estava usando roupas novas. De alguma forma, eles tinham viajado para a praia no Réveillon. Eu não entendia de onde vinha o dinheiro, mas também não perguntava. Não era da minha conta. Foi quando eles me pediram ajuda com a entrada de um apartamento novo. O que eles tinham era alugado, e Eduardo dizia que precisavam de algo próprio, algo que valorizasse, um investimento para o futuro. Precisavam de 40 mil reais. Eu tinha exatamente 42 mil reais na poupança.
Era tudo o que eu tinha conseguido juntar em uma vida inteira de trabalho. Minha reserva para emergências. Minha segurança para a velhice. Dei os 40 mil sem pestanejar. Renata me abraçou chorando. Disse que eu era a melhor mãe do mundo, que eles nunca iam esquecer o que eu tinha feito. Eduardo apertou minha mão com firmeza e disse que eu podia contar com ele para qualquer coisa. Qualquer coisa. O apartamento foi comprado. Eles se mudaram. E eu fiquei no meu apartamento pequeno, com 2.000 reais na poupança e a certeza de que tinha feito a coisa certa. 2 anos se passaram. 2 anos em que os pedidos de dinheiro continuaram, menores, mas constantes. 2 anos em que Eduardo pulava de projeto em projeto, sempre com uma desculpa nova para o fracasso anterior. 2 anos em que Renata parou de trabalhar para cuidar do Pedro, porque Eduardo dizia que mulher dele não precisava trabalhar. E então veio o convite para eu me mudar para perto deles. Renata disse que seria melhor para todo mundo. Eu poderia ajudar com o Pedro. Eles poderiam cuidar de mim quando eu ficasse mais velha. Família unida. Família forte. Eu estava sozinha mesmo, não estava? Não seria melhor estar perto de quem eu amava? Encontrei um apartamento a 3 quadras da casa deles. Pequeno, mas aconchegante. Usei minhas economias para pagar o primeiro aluguel e a mudança. Me instalei achando que estava começando uma nova fase da vida. Uma fase de proximidade, de carinho, de família. O que eu não sabia era que estava me mudando para mais perto da armadilha. Foi 1 mês depois da mudança que Eduardo sugeriu o cartão adicional. Disse que seria mais prático, só para emergências, que eles nunca usariam sem necessidade. Renata apoiou. Disse que fazia sentido, que era só uma precaução. Eu me lembro do dia exatamente. Estávamos na sala deles, Pedro brincando no tapete com seus carrinhos, a televisão ligada em algum programa da tarde. Eduardo falou com aquele tom casual, como quem pede para passar o sal. E Renata me olhou com aqueles olhos que eu conhecia desde que ela era bebê, os mesmos olhos que me convenciam de qualquer coisa. E eu, como sempre, disse que sim. Fui ao banco no dia seguinte. Pedi o cartão adicional, assinei os papéis, entreguei para minha filha, achando que estava fazendo a coisa certa, achando que era só uma precaução, achando que eles nunca usariam sem me avisar, porque era isso que eu fazia, a vida inteira. Dizer sim, dar, emprestar, sacrificar, sorrir, fingir que estava tudo bem, ignorar os sinais, engolir as dúvidas, acreditar que amor era sinônimo de entrega total. Até aquela noite de novembro, quando finalmente disse não. Mas entre o sim do cartão e o não do restaurante, muita coisa aconteceu. Descobertas, decepções, noites de insônia olhando para o teto. E uma transformação silenciosa que começou numa manhã de terça-feira, quando meu celular apitou com uma notificação que mudaria tudo. Uma compra de R$ 8.700 numa joalheria. Um colar de ouro com um pequeno diamante. Um presente de aniversário de casamento, pago com o dinheiro da minha aposentadoria. E foi nesse momento que a Marlene, que sempre dizia sim, começou a se transformar. E uma nova mulher, uma mulher que eu não conhecia, começou a nascer. Uma mulher que finalmente entendeu que dar sem limites não é amor, é autodestruição. Uma mulher que percebeu que ser mãe não significa deixar de ser gente. Uma mulher que, aos 65 anos, descobriu que ainda tinha força para dizer a palavra mais difícil da sua vida. Não. A notificação apareceu na tela do meu celular às 9h47 da manhã de uma terça-feira comum. Eu estava na cozinha, tomando meu café com leite e comendo uma fatia de pão com manteiga, como fazia todos os dias desde que Osvaldo partiu. A rotina era minha companhia. O silêncio era meu conforto. O celular vibrou em cima da mesa. Olhei distraída, achando que era alguma mensagem de bom dia do grupo da igreja ou uma promoção de farmácia. Mas não era. Compra aprovada. Reuters. R$ 700. Joalheria Diamante Azul. Shopping Iguatemi Campinas. Li a notificação 3 vezes. R$ 8.700. Numa joalheria. No shopping mais caro da cidade. Meu primeiro pensamento foi que tinha sido uma fraude. Alguém tinha clonado meu cartão. Estava fazendo compras no meu nome. Peguei o telefone para ligar para o banco, já sentindo o coração acelerar. Mas antes de discar, uma dúvida me atravessou como um raio. O cartão adicional.
O cartão que estava com Renata e Eduardo. Minhas mãos começaram a tremer. Coloquei o celular na mesa e fiquei olhando para a tela, para aqueles números que não faziam sentido. R$ 8.700. Era mais do que eu recebia de aposentadoria em 2 meses. Era mais do que eu gastava em 3 meses de mercado. Era uma fortuna para alguém como eu. Liguei para Renata. O telefone chamou 5 vezes antes de ela atender, com aquela voz de quem acabou de acordar. Oi, mãe, tudo bem? Filha, acabei de receber uma notificação de uma compra de quase R$ 9.000 numa joalheria. Foi você? O silêncio do outro lado da linha durou apenas 2 segundos. Mas foram os 2 segundos mais longos da minha vida. Ah, mãe, foi o Eduardo. É que hoje é nosso aniversário de casamento e ele quis me dar um presente especial. Ele disse que depois acerta com a senhora. A naturalidade na voz dela me cortou por dentro, como se fosse normal. Como se gastar R$ 9.000 do dinheiro da mãe sem pedir fosse algo corriqueiro, esperado, aceitável. Renata, vocês não podem fazer compras desse valor sem me avisar antes. Isso é quase minha aposentadoria de 2 meses. Mãe, não precisa exagerar. O Eduardo está fechando uns negócios importantes. Semana que vem ele deposita esse valor de volta. Foi só um adiantamento. A senhora sabe como são essas coisas de empresa. Eu não sabia. Nunca soube. Porque eu nunca tive empresa. Nunca fechei negócio importante. Nunca comprei joia de R$ 9.000 para ninguém. Eu era uma professora aposentada que contava cada centavo para chegar ao fim do mês. Tá bom, filha. Depois a gente conversa. Desliguei o telefone e fiquei sentada na cadeira da cozinha, olhando para a parede. O café tinha esfriado. O pão continuava intocado no prato e dentro de mim algo estava começando a rachar. Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei deitada no escuro com o celular na mão, olhando para o aplicativo do banco. Comecei a rolar a tela, vendo as compras dos últimos meses. Restaurante japonês, R$ 380. Loja de roupas masculinas, R$ 650. Posto de gasolina, R$ 210. Loja de eletrônicos, R$ 1.200. Pet shop, R$ 180. Eles nem tinham cachorro. Fui somando, anotando num papel de rascunho que encontrei na gaveta do criado mudo. A cada valor que escrevia, meu estômago se apertava mais. Restaurantes caros, lojas de grife, compras que eu nunca faria nem em 1000 anos. E tudo no meu cartão, tudo nas minhas costas. Quando terminei de somar, precisei sentar na beirada da cama porque minhas pernas tinham virado gelatina. R$ 47.300. Em menos de um ano, eles tinham gasto R$ 47.000 do meu dinheiro sem me pedir uma única vez. R$ 47.000. Era quase o valor que eu tinha dado para a entrada do apartamento deles. Era mais do que muita gente ganhava em um ano. Era o que eu tinha economizado durante décadas de trabalho, centavo por centavo, sacrifício por sacrifício. E eles tinham gasto em roupas, jantares e joias. Chorei naquela noite. Chorei baixinho, com o travesseiro abafando o som, como fazia quando era criança e não queria que minha mãe ouvisse. Chorei de raiva, de decepção, de vergonha. Vergonha de mim mesma por ter sido tão cega, tão tola, tão desesperadamente necessitada de amor, que não conseguia enxergar o que estava bem na minha frente. Minha filha estava me roubando. Não com uma arma, não arrombando minha casa, mas com um sorriso no rosto e um "depois a gente acerta" na ponta da língua. E eu tinha deixado, eu tinha permitido. Eu tinha entregado a faca e oferecido o pescoço. Os dias seguintes foram estranhos. Eu ia na casa deles como sempre, brincava com Pedro como sempre, conversava com Renata como sempre. Mas por dentro eu estava observando. Observando cada detalhe que antes eu ignorava. O carro novo que Eduardo tinha comprado há 6 meses. Pago com qual dinheiro, se ele estava desempregado? As roupas de marca que Renata usava. Blusas de R$ 300, calças de 500, bolsas que eu nem queria saber o preço. O apartamento decorado com móveis caros, quadros na parede, tapetes importados. Tudo isso enquanto me pediam dinheiro emprestado para pagar a conta de luz. E o colar. Aquele maldito colar que Renata usava todo dia desde o aniversário de casamento.
Ela fazia questão de exibir, de mostrar para as amigas, de postar foto nas redes sociais. Presente do meu marido maravilhoso, ela escreveu numa legenda. Eu li aquilo e senti vontade de vomitar. Uma semana depois da descoberta, Dona Lúcia, minha vizinha de porta, me convidou para tomar café na casa dela. Dona Lúcia tinha 73 anos, era viúva como eu e tinha uma sabedoria que vinha de ter vivido muito e sofrido bastante. Sentamos na varanda dela, com xícaras de café fumegante e biscoitos amanteigados. Ela perguntou como eu estava e eu, sem planejar, comecei a contar tudo. O cartão adicional. Os gastos escondidos. O colar de R$ 9.000. As noites sem dormir. Dona Lúcia ouviu em silêncio, assentindo de vez em quando. Quando terminei de falar, ela colocou a xícara na mesa e me olhou com aqueles olhos que já tinham visto muita coisa. Marlene, deixa eu te contar uma história. Minha irmã mais nova, a Dirce, passou por algo parecido. O filho dela e a nora viviam pedindo dinheiro, sempre com uma desculpa diferente. Ela dava, achando que era obrigação de mãe. Sabe o que aconteceu? Balancei a cabeça, esperando. Quando ela ficou doente e precisou de ajuda, o filho disse que não podia cuidar dela porque tinha a vida dele. Colocou ela num asilo e foi visitar uma vez por mês, quando lembrava. Ela passou os últimos anos da vida sozinha, cercada de estranhos, enquanto o filho gastava a herança que ela tinha deixado em testamento. Senti um frio na espinha. E ela não fez nada. Não fez porque achava que ia perder o amor do filho. Ficou com medo de confrontar, de cobrar, de parecer uma mãe ruim. E no fim, perdeu tudo do mesmo jeito. O dinheiro, a dignidade e o filho. Dona Lúcia segurou minha mão. Marlene, você é uma mulher inteligente. Trabalhou a vida inteira, criou sua filha sozinha depois que o Osvaldo foi, nunca dependeu de ninguém. Não deixa isso acontecer com você. Não deixa o medo de perder o amor da sua filha te transformar numa vítima. Voltei para casa naquele dia com as palavras de Dona Lúcia ecoando na cabeça. Ela tinha razão. Eu estava com medo. Medo de confrontar Renata e perdê-la. Medo de ser vista como uma mãe mesquinha, que cobra dinheiro da própria filha. Medo de ficar sozinha, sem família, sem ninguém. Mas o que eu tinha agora? Uma filha que me via como caixa eletrônico. Um genro que me tratava com educação fingida enquanto esvaziava minha conta. Um neto que eu amava, mas que estava sendo criado para achar que aquilo tudo era normal. Não, aquilo não podia continuar. Na segunda-feira seguinte, fui ao banco. Sentei na frente do gerente, um rapaz jovem chamado Marcos, e expliquei a situação. Disse que queria cancelar o cartão adicional e trocar todas as senhas da minha conta. Ele me olhou com uma mistura de surpresa e compreensão. A senhora tem certeza, dona Marlene? Isso pode causar algum transtorno para quem estava usando o cartão. Tenho certeza absoluta, Marcos. Esse cartão era para emergências, não para compras de luxo. Assinei os papéis, troquei as senhas e saí do banco com uma sensação estranha no peito. Não era alívio ainda. Era mais como a calma antes de uma tempestade. Eu sabia que tinha acabado de acender um pavio e que mais cedo ou mais tarde a explosão viria. Mas eu estava pronta. Nos dias seguintes, agi como se nada tivesse acontecido. Fui almoçar na casa deles no domingo. Brinquei com Pedro no parque, elogiei o bolo que Renata tinha feito. Eduardo estava mais animado que o normal, falando sobre um grande negócio que estava para fechar, sobre investidores importantes que queriam conhecê-lo. Eu ouvia e sorria. Por dentro, estava contando os dias. A primeira tentativa de usar o cartão aconteceu numa quarta-feira. Meu celular não apitou com nenhuma notificação de compra, e eu soube que tinha funcionado. O cartão tinha sido recusado em algum lugar, e eles tinham descoberto que algo estava errado. Renata me ligou naquela noite. Mãe, acho que está dando algum problema no cartão. Tentei fazer uma compra hoje e não foi. Que estranho, filha. Deve ser algum problema no banco. Esses sistemas vivem dando erro. A senhora pode ligar lá e ver o que está acontecendo? Pode deixar. Vou ver isso. Desliguei e não fiz nada. Deixei ela achando que era um erro técnico. Deixei ela tentando de novo no dia seguinte, e no outro, e no outro. Cada vez que meu celular não apitava com uma notificação de compra, eu sentia uma satisfação silenciosa. Não era alegria. Era algo mais complexo.
Era o gosto de ter retomado o controle da minha própria vida. Uma semana depois, Eduardo me ligou. A voz dele estava tensa, diferente do tom confiante de sempre. Dona Marlene, a senhora está tendo algum problema com o banco? A Renata disse que o cartão não está funcionando. Pois é, Eduardo, parece que está com defeito mesmo. Mas não se preocupe, eu estou resolvendo. É que a gente ia precisar fazer umas compras importantes. Sabe como é? Tem uns eventos chegando e a Renata precisa de umas coisas. Entendo, mas por enquanto vai ter que esperar, né? Fazer o quê? O silêncio do outro lado da linha foi delicioso. Ele não sabia o que dizer. Não estava acostumado a ouvir não, mesmo que disfarçado de tem que esperar. Tá bom, Dona Marlene. Qualquer coisa a senhora me avisa. Pode deixar. Desliguei e sorri. Pela primeira vez em muito tempo, sorri de verdade. 2 semanas se passaram. 2 semanas de silêncio, de observação, de espera. Renata parou de perguntar sobre o cartão. Provavelmente achou que o problema era permanente e desistiu. Eduardo apareceu menos, sempre com pressa, sempre com uma desculpa. E então veio o convite para o jantar. Eduardo chegou na minha casa numa quinta-feira à noite, todo animado. Disse que tinha conseguido uma reunião com investidores de São Paulo, gente grande, gente que podia mudar a vida deles. O jantar seria na sexta-feira, num restaurante fino, e ele queria que eu fosse junto. A senhora dá credibilidade, Dona Marlene. Uma sogra professora, respeitável, mostra que somos gente de família. Eu olhei para ele, para aquele sorriso ensaiado que eu tinha aprendido a reconhecer, e disse que sim. Claro que eu iria. Seria uma honra. Naquela noite, deitada na minha cama, eu sabia exatamente o que ia acontecer. Eduardo ia tentar pagar a conta com os cartões dele, que eu sabia que estavam todos estourados. Ia tentar usar o meu, que não existia mais. E ia passar a maior vergonha da vida dele na frente dos investidores que queria tanto impressionar. E eu ia estar lá para assistir. Não era vingança. Eu disse isso para mim mesma naquela noite, e continuo dizendo até hoje. Não era sobre fazê-lo sofrer. Era sobre parar de sofrer em silêncio. Era sobre mostrar que eu não era invisível. Era sobre dizer, sem palavras, que eu tinha limites. E que eles tinham acabado de cruzar todos eles. O vestido azul marinho estava pendurado no armário, esperando. O mesmo vestido que Osvaldo sempre amou. O mesmo vestido que eu usaria na noite em que tudo mudaria. A tempestade estava chegando. E pela primeira vez na vida, eu não estava fugindo dela. Eu era a tempestade. Os 3 dias que se seguiram àquela noite de sexta-feira foram os mais silenciosos da minha vida. Silenciosos do lado de fora, porque meu telefone não tocou nenhuma vez. Nem Renata, nem Eduardo, nem ninguém. Era como se eu tivesse deixado de existir. Mas por dentro, nada estava em silêncio. Por dentro, eu estava processando tudo o que tinha acontecido naquele restaurante. A humilhação de Eduardo, o desespero de Renata, os investidores indo embora com aquele olhar de quem já entendeu tudo. E a minha frase, aquela frase que eu nunca imaginei que seria capaz de dizer: filha, eu não trouxe cartão. No domingo de manhã, eu estava na cozinha preparando um café quando a campainha tocou. Olhei pelo olho mágico e vi Renata do outro lado, sozinha, com os olhos inchados e o cabelo preso de qualquer jeito. Respirei fundo e abri a porta. Ela entrou sem dizer nada, foi direto para o sofá e sentou. Eu fechei a porta, fui até a cozinha, servi 2 xícaras de café e voltei para a sala. Coloquei uma xícara na frente dela e sentei na poltrona, esperando. O silêncio durou quase 1 minuto inteiro. Renata olhava para o chão, para as mãos, para qualquer lugar menos para mim. Quando finalmente falou, a voz saiu rouca, como se ela tivesse chorado a noite inteira. Por que você fez isso, mãe? Eu tomei um gole do meu café antes de responder. Fiz o quê, filha? Você sabe o quê? Ela levantou os olhos e eu vi ali uma mistura de raiva e dor que me cortou por dentro. Você sabia que o cartão não ia funcionar. Você planejou tudo isso. Eu cancelei o cartão que vocês estavam usando sem minha permissão. Isso é verdade. Sem sua permissão? A voz dela subiu. Você deu o cartão pra gente. Você disse que era para emergências. E comprar um colar de R$9.000 é emergência, Renata?
Jantar em restaurante de R$ 500 por pessoa é emergência? Roupa de grife, eletrônico, viagem pra praia, isso tudo é emergência? Ela ficou em silêncio. Eu continuei. R$ 47.000. Foi isso que vocês gastaram em menos de um ano. Sem me pedir, sem me contar, sem me devolver. Vocês transformaram aquele cartão de emergência num passe livre para viver uma vida que não podem pagar. A gente ia devolver, mãe. O Eduardo está fechando uns negócios. Semana que vem... Renata. Minha voz saiu mais firme do que eu esperava. Você está ouvindo o que está dizendo? São as mesmas palavras de sempre. Semana que vem, mês que vem, quando o negócio fechar, faz anos que eu ouço isso, e o dinheiro nunca volta. Ela começou a chorar. Lágrimas silenciosas que escorriam pelo rosto sem que ela fizesse nenhum esforço para limpar. Parte de mim queria abraçá-la, dizer que estava tudo bem, que eu perdoava tudo. Era o instinto de mãe. Aquele instinto que me fez passar a vida inteira protegendo, cedendo, sacrificando. Mas eu não podia mais. Não dessa vez. Você tem noção do que aconteceu na sexta-feira? Renata perguntou entre soluços. Os investidores desistiram. O negócio do Eduardo foi por água abaixo. Ele está arrasado. E eu deveria me sentir culpada por isso? Você destruiu o futuro dele, mãe. O nosso futuro. Eu coloquei a xícara de café na mesa e olhei diretamente nos olhos da minha filha. Renata, eu vou te dizer uma coisa, e eu quero que você escute com atenção. Eu não destruí nada. Vocês destruíram. Vocês passaram anos vivendo uma mentira, gastando dinheiro que não tinham, fingindo uma vida de sucesso que não existia. Eu só parei de financiar essa fantasia. Não é fantasia. O Eduardo tem potencial. Ele só precisa de uma oportunidade. Eduardo está desempregado há 4 anos, filha. 4 anos pulando de projeto em projeto, de desculpa em desculpa, enquanto você parou de trabalhar e vocês dois vivem do dinheiro dos outros. Do meu dinheiro. O silêncio que se seguiu foi pesado. Renata me olhava como se estivesse vendo uma estranha. E talvez estivesse. A mãe que ela conhecia nunca falaria assim. A mãe que ela conhecia diria que sim, que entendia, que ajudaria mais uma vez. Mas essa mãe tinha ficado para trás naquela noite de restaurante. Você mudou, ela disse finalmente. Você não era assim. Não, filha, eu sempre fui assim. Só que vocês nunca prestaram atenção. Renata levantou do sofá, pegou a bolsa e foi em direção à porta. Antes de sair, se virou para mim uma última vez. O Eduardo quer falar com você. Ele vai vir aqui amanhã. Pode vir, mas não vai mudar nada. Ela saiu sem responder. Eu ouvi os passos dela no corredor, o barulho do elevador e depois o silêncio. Fiquei sentada na poltrona por muito tempo, olhando para a xícara de café que ela não tinha tocado. Não chorei. Achei que ia chorar, mas as lágrimas não vieram. No lugar delas, veio uma estranha sensação de clareza, como se uma névoa que cobria meus olhos há anos tivesse finalmente se dissipado. Eduardo apareceu na segunda-feira à tarde, como Renata tinha avisado. Mas ele não veio sozinho. Trouxe Pedro junto, e eu entendi imediatamente a estratégia. Usar meu neto para me amolecer, para me fazer ceder. Pedro correu para me abraçar assim que eu abri a porta. Aquele menino de 7 anos, com o sorriso do avô que nunca conheceu, não tinha culpa de nada. Eu o abracei forte, senti o cheiro de shampoo infantil no cabelo dele, e por um momento, quase fraquejei. Quase. Dona Marlene, podemos conversar? Eduardo perguntou, já entrando no apartamento como se fosse dono do lugar. Pedro, meu amor, a vovó comprou aquele biscoito que você gosta. Está na cozinha, pode ir pegar. O menino saiu correndo, feliz, e eu fiquei sozinha na sala com o Eduardo. Ele sentou no sofá sem ser convidado, cruzou as pernas e me olhou com aquela expressão que eu conhecia tão bem. A expressão de quem está prestes a fazer um discurso ensaiado. Dona Marlene, eu sei que a senhora está chateada. E eu entendo. A gente exagerou nos gastos, devia ter pedido permissão, devia ter sido mais transparente. Eu assumo a responsabilidade. Fiquei em silêncio, esperando. Mas a senhora precisa entender o meu lado. Eu estou tentando construir algo, tentando dar uma vida boa para sua filha e para o seu neto. Às vezes a gente precisa investir para colher depois. Aquele jantar com os investidores podia ter mudado tudo. A senhora não tinha como saber,
mas aquele negócio valia milhões. Eduardo, eu interrompi. Deixa eu te fazer uma pergunta. Esses investidores, eles pesquisaram sobre você antes de aceitar o jantar? Ele franziu a testa, confuso com a mudança de assunto. Como assim? Pesquisaram seu histórico, sua empresa anterior, seus negócios passados? Fizeram alguma verificação? Eu... não sei. Provavelmente sim, é procedimento padrão. Então deixa eu te contar uma coisa. Minha vizinha, Dona Lúcia, tem um sobrinho que trabalha com investigação empresarial. Sabe o que ele faz? Pesquisa o passado de pessoas que querem fazer negócios. E sabe o que qualquer pesquisa rápida sobre você mostraria? O rosto de Eduardo perdeu a cor. Ele sabia onde eu estava chegando. Mostraria 3 empresas abertas e fechadas em menos de 2 anos cada. Mostraria processos por dívidas não pagas. Mostraria um nome sujo em quase todos os órgãos de proteção ao crédito. Mostraria um homem que há 4 anos não tem emprego fixo e vive de promessas que nunca se concretizam. Dona Marlene, isso não é justo. Aqueles negócios não deram certo por fatores externos, a economia. Eduardo. Minha voz estava calma, mas firme. Eu não terminei. Aqueles investidores não desistiram por causa do cartão recusado. Eles já tinham desistido antes mesmo de sentar naquela mesa. O jantar era só uma formalidade, uma forma educada de dizer não. A cena do cartão só acelerou o que já estava decidido. Ele me olhava com a boca aberta, sem saber o que dizer. Você me usou como decoração naquele jantar. Uma sogra respeitável para dar credibilidade a um negócio que não tinha credibilidade nenhuma. Você usa minha filha como fachada de esposa de empresário. Você usa meu neto como escudo emocional para conseguir o que quer. E você usou meu dinheiro durante meses para fingir uma vida que não existe. A senhora está sendo injusta. Eu estou sendo honesta. Pela primeira vez em anos, eu estou sendo completamente honesta. Pedro voltou da cozinha naquele momento, com a boca suja de biscoito e um sorriso enorme. Eduardo se levantou rapidamente, pegou o menino pela mão e foi em direção à porta. Essa conversa não acabou, Dona Marlene. Para mim, acabou. Vocês têm 30 dias para me devolver os 47 mil reais que gastaram. Depois disso, eu vou procurar um advogado. Eduardo parou na porta, se virou para mim com os olhos arregalados. A senhora não está falando sério. Nunca falei tão sério na minha vida. Ele saiu batendo a porta. Eu fiquei parada no meio da sala, com o coração acelerado e as mãos tremendo. Mas não de medo, de adrenalina, de uma energia que eu não sentia há décadas. Os dias seguintes foram de guerra fria. Renata não me ligava, eu não ligava para ela. Eduardo mandou algumas mensagens, primeiro pedindo para conversar, depois ameaçando, depois implorando. Eu não respondi nenhuma. 2 semanas depois do jantar, recebi uma ligação de um número desconhecido. Era um homem com voz formal, se identificando como investigador da Polícia Civil. Perguntou se eu era sogra de Eduardo Campos Pereira e se podia responder algumas perguntas. Meu coração gelou, mas eu disse que sim. O investigador explicou que Eduardo estava sendo investigado por estelionato. 2 ex-sócios tinham registrado queixa contra ele, alegando que tinham investido dinheiro em projetos que nunca existiram. A polícia estava levantando informações sobre o padrão de comportamento dele e meu nome tinha aparecido como possível vítima. Eu contei tudo, o cartão adicional, os 47 mil reais, os empréstimos que nunca foram devolvidos, os 40 mil da entrada do apartamento. Cada centavo que eu tinha dado ou emprestado ao longo dos anos. O investigador agradeceu e disse que entraria em contato se precisasse de mais informações. Desliguei o telefone e fiquei olhando para a parede por muito tempo. Eduardo não era apenas um genro aproveitador. Era um golpista, e minha filha tinha se casado com ele. Tinha defendido ele, tinha me roubado por ele. Naquela noite, Renata apareceu na minha porta chorando. Disse que a polícia tinha ido na casa deles, que Eduardo tinha sido levado para depor, que ela não sabia o que fazer. Implorou para eu ajudar, para eu dar dinheiro para advogado, para eu salvar o casamento dela mais uma vez. Eu a deixei entrar. Fiz chá, sentei na frente dela e disse não. Não era um não de raiva, não era um não de vingança. Era o não de uma mulher que finalmente tinha entendido que ajudar nem sempre significa dar. Que amor nem sempre significa ceder.
Que às vezes a coisa mais generosa que podemos fazer por alguém é deixar essa pessoa enfrentar as consequências das próprias escolhas. Renata chorou a noite inteira no meu sofá. Eu fiquei ao lado dela, segurando sua mão, mas sem prometer nada que não pudesse cumprir. Quando o sol nasceu, ela levantou, lavou o rosto e me olhou com olhos cansados. O que eu faço agora, mãe? Você levanta, filha. Levanta e recomeça. Como eu fiz quando seu pai partiu. Como eu fiz quando vendi nossa casa para pagar seu casamento. Como eu fiz a vida inteira. Mas eu não sei fazer isso sozinha. Então está na hora de aprender. Ela saiu do meu apartamento naquela manhã de sábado e eu soube que algo tinha mudado. Não era o fim do nosso relacionamento. Era o fim de um padrão. O fim de uma dinâmica doente que tinha nos aprisionado por anos. A tempestade tinha passado. E no meio dos destroços, pela primeira vez, eu conseguia ver o céu. 6 meses. Parece pouco tempo quando a gente fala assim, 6 meses. Mas quando você está vivendo cada dia como se fosse uma pequena batalha, 6 meses podem parecer uma vida inteira. E foi exatamente assim que eu me senti nesses últimos 6 meses. Como se tivesse vivido uma vida inteira em 180 dias. Hoje é domingo. Estou sentada na varanda do meu apartamento, olhando para a cidade de Campinas se preparar para mais uma semana. O sol da tarde entra pela janela e aquece meu rosto. Na mesa ao meu lado, uma xícara de chá de camomila esfria lentamente. E no meu colo, um álbum de fotografias que eu não abria há anos. Fotos de Osvaldo. Fotos de Renata quando era criança. Fotos da casa amarela, com a mangueira no quintal carregada de frutas. Fotos de uma vida que parece tão distante agora, mas que continua viva dentro de mim. Se você está ouvindo essa história desde o começo, deve estar se perguntando: o que aconteceu depois daquela manhã de sábado, quando Renata saiu do meu apartamento com os olhos cansados e a pergunta: o que eu faço agora? Ecoando no ar? Deixa eu te contar. As primeiras semanas foram difíceis, para mim e para ela. Renata passou dias sem me ligar, e eu respeitei o silêncio dela. Não porque eu não me importasse, mas porque eu sabia que ela precisava daquele tempo para processar tudo o que tinha acontecido. Às vezes, o melhor amor que podemos dar a alguém é o espaço para que essa pessoa encontre seu próprio caminho. Eduardo foi indiciado formalmente 3 semanas depois daquela noite em que Renata chorou no meu sofá. A investigação revelou que ele tinha aplicado golpes em pelo menos 4 pessoas além de mim. Ex-sócios, conhecidos, até um primo distante. Sempre a mesma história. Projetos mirabolantes, promessas de retorno alto, pedidos de dinheiro que nunca eram devolvidos. O total das queixas ultrapassava R$200 mil. Quando soube dos números, senti um frio na espinha. Não porque eu tivesse pena de Eduardo, mas porque percebi que eu tinha sido apenas mais uma vítima numa lista longa. Aquele homem que eu recebi na minha casa, que sentou no meu sofá, que brincou com meu neto, era um profissional da manipulação. E minha filha tinha se casado com ele sem saber quem ele realmente era. Ou talvez soubesse. Talvez, em algum nível, ela sempre soubesse. Mas preferiu não ver, assim como eu preferi não ver durante tanto tempo. O processo ainda está em andamento. Eduardo responde em liberdade, mas com restrições. Não pode sair da cidade, não pode se aproximar de algumas das vítimas, não pode movimentar contas bancárias sem autorização judicial. A advogada que está acompanhando o caso me disse que ele provavelmente vai pegar alguns anos de prisão, mas com possibilidade de progressão de regime. Justiça? Não sei se é justiça, mas é o que temos. Renata pediu o divórcio 1 mês depois do indiciamento. Não foi uma decisão fácil para ela, eu sei. 7 anos de casamento não se desfazem da noite para o dia, mesmo quando a pessoa com quem você casou se revela um completo desconhecido. Mas ela tomou a decisão, e eu respeitei. O que me surpreendeu foi a forma como ela reagiu depois. Nos primeiros dias, eu esperava que ela viesse até mim, pedindo ajuda, dinheiro, um lugar para ficar. Era o padrão que eu conhecia. Era o que eu estava acostumada a oferecer. Mas ela não veio. Em vez disso, Renata alugou um apartamento pequeno, num bairro mais simples do que ela estava acostumada. Vendeu algumas coisas que eram dela, incluindo o colar. Aquele colar de R$8.700 que tinha sido o estopim de tudo.
Ela vendeu por menos da metade do valor, mas usou o dinheiro para pagar o primeiro aluguel e as contas atrasadas. Quando soube disso, senti algo que não esperava sentir: orgulho. Minha filha estava aprendendo. Estava finalmente aprendendo a se virar sozinha, a resolver seus próprios problemas, a não depender dos outros para sobreviver. Era doloroso assistir, porque eu sabia que ela estava passando dificuldades, mas era também libertador, porque eu sabia que ela estava crescendo. Um mês depois da separação, Renata me ligou. A voz dela estava diferente, mais calma, mais madura. Ela disse que queria me ver, que precisava conversar comigo. Marcamos de nos encontrar num café perto do centro, um lugar neutro, sem as memórias carregadas do meu apartamento ou da casa onde ela tinha morado com Eduardo. Cheguei primeiro e escolhi uma mesa no canto, perto da janela. Quando Renata entrou, eu quase não a reconheci. Ela estava mais magra, com olheiras, mas havia algo diferente no olhar dela. Uma força que eu nunca tinha visto antes. Ela sentou na minha frente e ficou em silêncio por um momento. Eu esperei, sem pressa. Tinha aprendido que, às vezes, o silêncio é mais importante do que as palavras. "Mãe", ela começou, e a voz tremeu um pouco. "Eu vim aqui para pedir desculpas. Não era o que eu esperava ouvir. Não naquele momento, não daquela forma. Durante meses, eu tinha imaginado esse reencontro de diversas maneiras. Imaginei acusações, justificativas, pedidos de dinheiro disfarçados de reconciliação. Mas desculpas? Desculpas sinceras, com os olhos cheios de lágrimas e a voz embargada? Isso eu não tinha imaginado. Eu sei que eu errei", ela continuou. "Errei muito. Não só com o cartão, não só com o dinheiro. Errei por ter te tratado como se você fosse invisível. Como se tudo que você fizesse por mim fosse obrigação. Como se você não tivesse sentimentos, sonhos, necessidades próprias." Eu senti meus olhos se encherem de lágrimas, mas não deixei que caíssem. "Ainda não. Eu passei anos vivendo uma fantasia", Renata disse. "Achando que o Eduardo ia resolver tudo, que o próximo negócio ia dar certo, que a vida de luxo estava logo ali na esquina. E enquanto eu vivia essa fantasia, eu te usava. Usava seu dinheiro, seu tempo, seu amor. E o pior, eu sabia que estava fazendo isso. No fundo, eu sempre soube." Ela parou, respirou fundo e olhou diretamente nos meus olhos. "Você tinha razão naquela noite no carro. Vocês nunca prestaram atenção", você disse. E eu não prestei mesmo. Não prestei atenção em você. Não prestei atenção no que eu estava fazendo com a nossa relação. Não prestei atenção nos sinais de que o Eduardo era um golpista. Eu estava tão ocupada querendo parecer bem-sucedida que esqueci de ser uma pessoa decente. Naquele momento, as lágrimas vieram, as minhas e as dela. Choramos juntas naquele café, duas mulheres que tinham passado por tanto, que tinham se machucado tanto, que finalmente estavam se olhando de verdade pela primeira vez em anos. "Eu não estou aqui para pedir dinheiro", Renata disse, enxugando os olhos. "Não estou aqui para pedir que você me salve. Estou aqui para dizer que eu entendi. Entendi o que você tentou me ensinar naquela noite. Que amor não é sinônimo de ser usada. Que às vezes a gente precisa deixar quem a gente ama enfrentar as próprias consequências." Eu segurei a mão dela por cima da mesa. A mão da minha filha. A mesma mão que eu segurei quando ela deu os primeiros passos, quando ela aprendeu a escrever, quando ela recebeu o diploma de direito. "Eu te amo, filha", eu disse. Sempre amei. Mesmo quando estava com raiva, mesmo quando me senti usada, mesmo quando cancelei aquele cartão. O amor nunca deixou de existir. Só precisou mudar de forma. Renata apertou minha mão com força. "Eu também te amo, mãe. E dessa vez eu vou provar isso de verdade. Não com palavras, com ações." E ela provou. Nos meses seguintes, Renata voltou a trabalhar. Conseguiu um emprego num escritório de advocacia, não tão prestigioso quanto o anterior, mas honesto. Ganhava menos, mas era dinheiro dela, conquistado com seu próprio esforço. Ela me contava sobre os casos que estava acompanhando, sobre os colegas de trabalho, sobre os desafios de recomeçar aos 40 anos. Pedro passou a ficar comigo nos fins de semana. Eduardo tinha direito a visitas, mas raramente aparecia. Acho que ele estava ocupado demais tentando se livrar dos processos para se preocupar com o filho,
E Pedro, com aquela sabedoria que só as crianças têm, pareceu entender que o pai não era a pessoa que ele achava que era. Um dia, enquanto brincávamos no parque perto do meu apartamento, ele me perguntou: Vovó, por que o papai fez coisas erradas? Eu fiquei em silêncio por um momento, pensando na melhor forma de responder. Como explicar para uma criança de 7 anos que o pai dela era um golpista? Como proteger a inocência dele sem mentir? Pedro, eu disse finalmente, às vezes as pessoas fazem escolhas erradas. Não porque são más pessoas, mas porque se perderam no caminho. Seu pai se perdeu, mas isso não significa que você vai se perder também. Você pode escolher ser diferente. Ele pensou por um momento, com aquela seriedade que as crianças às vezes têm. Depois sorriu e disse: Eu vou escolher ser como você, vovó. Você nunca se perde. Meu coração se encheu de um amor tão grande que eu quase não consegui respirar. Sobre o dinheiro, vocês devem estar curiosos. Os 47 mil reais, o ultimato que eu dei, o que aconteceu com tudo isso? A verdade é que eu nunca vi aquele dinheiro de volta. Não inteiro, pelo menos. Renata me devolveu 15 mil reais ao longo dos meses, em parcelas pequenas, tirando do próprio salário. Ela insistiu em fazer isso, mesmo quando eu disse que não precisava. Era uma questão de honra para ela disse. Uma forma de provar que tinha mudado. Os outros 32 mil? Provavelmente nunca vou recuperar. Eduardo não tem bens no nome dele e o processo judicial vai demorar anos. Mas sabe de uma coisa? Eu fiz as pazes com isso. O dinheiro foi embora, mas o que eu ganhei em troca valeu muito mais. Ganhei minha dignidade de volta. Ganhei o respeito da minha filha. Ganhei a certeza de que sou capaz de colocar limites, de dizer não, de me proteger. E ganhei algo que eu não tinha há muito tempo: paz. Dona Lúcia, minha vizinha, virou uma amiga próxima. Tomamos café juntas quase toda semana, conversamos sobre a vida, sobre os filhos, sobre as lições que aprendemos. Ela me disse uma vez que eu tinha coragem, que fazer o que eu fiz, enfrentar a própria filha, exigir respeito, não era para qualquer pessoa. Eu respondi que não era coragem, era sobrevivência. Hoje, aos 67 anos, eu olho para trás e vejo uma mulher que passou a vida inteira cuidando dos outros. Uma mulher que se esqueceu de si mesma no meio do caminho, que se tornou invisível dentro da própria vida. Mas também vejo uma mulher que, num momento crucial, encontrou forças para mudar. Renata vem me visitar todo domingo com Pedro. Almoçamos juntas, conversamos, brincamos com o menino no parque. Não é uma relação perfeita, porque relações perfeitas não existem. Mas é uma relação honesta. Uma relação baseada em respeito, não em exploração. Em amor verdadeiro, não em sete conveniência. Às vezes, quando estou sozinha à noite, penso em Osvaldo. Penso no que ele diria se pudesse me ver agora. Acho que ele ficaria orgulhoso. Orgulhoso de ver que a mulher com quem ele passou 36 anos não se deixou destruir. Que ela encontrou força onde achava que não tinha mais nada. O vestido azul marinho ainda está no meu armário. Eu não usei mais desde aquela noite no restaurante. Talvez um dia eu use de novo, numa ocasião especial. Ou talvez eu guarde para sempre, como um lembrete do dia em que eu decidi parar de ser invisível. A vida continua. Os dias passam, as estações mudam, e eu continuo aqui, aprendendo a viver para mim mesma. Comecei a fazer caminhadas no parque toda manhã. Me inscrevi num grupo de leitura na biblioteca do bairro. Estou planejando uma viagem para o litoral, a primeira viagem sozinha da minha vida. Não sei o que o futuro reserva. Ninguém sabe. Mas sei que, aconteça o que acontecer, eu não vou mais aceitar ser tratada como menos do que mereço. Não vou mais dar sem limites, amar sem ser amada de volta, sacrificar minha dignidade em nome de uma família que não me valoriza. Porque eu aprendi, depois de 67 anos, a lição mais importante da vida. O amor que não respeita não é amor, é prisão. E eu finalmente encontrei a chave para sair. Se você está ouvindo essa história e se identificou com alguma coisa, se você também se sente invisível dentro da própria família, se você também dá e nunca recebe nada em troca, eu quero te dizer uma coisa. Você merece mais. Você merece ser vista, respeitada, valorizada. E nunca, nunca é tarde para exigir isso. Minha história não termina aqui. Ela continua. Todo dia,
A cada escolha que eu faço, a cada limite que eu coloco, a cada vez que eu escolho a mim mesma. E a sua história também pode mudar. Basta ter coragem de dar o primeiro passo. Eu dei o meu naquela noite de novembro, quando olhei para minha filha e disse: Filha, eu não trouxe cartão. E você? Qual vai ser o seu primeiro passo? Se essa história tocou seu coração, deixe seu like, se inscreva no canal e comente aqui embaixo. No meu lugar, o que você faria? Sua mensagem pode iluminar o dia de alguém.